Olá, pessoal. Então, hoje nós vamos apresentar o artigo intitulado Desagregando Social, a produção mediada do melado em Capanema, no estado do Paraná. O artigo foi produzido por mim, Gilberto Lassi, com orientação do professor Clério Play. Então, nós estudamos as agroindústrias do melado do município de Capanema, que possui atualmente 9 agroindústrias, sendo que nós coletamos as informações de 7. Duas não quiseram participar da pesquisa. Essa pesquisa tem uma abordagem qualitativa, estudo de caso múltiplo com caráter exploratório e interpretativo, orientado pela teoria Tourette. A coleta de dados se deu em junho e julho de 2024, entrevistando, então, 7 das 9 agroindústrias familiares de melado em Capanema. A análise se deu através da análise de conteúdo, observando as transcrições integrais das entrevistas, articuladas com as categorias da teoria Tourette, que seriam a rede, a tradução, a mediação e a controvérsia. Então, sobre a teoria Tourette, os princípios centrais da teoria nos dizem que ela rompe com as separações tradicionais entre natureza e sociedade, humano e não humano. Ela propõe, então, uma análise simétrica, onde todos os elementos da rede têm agência e participam, E a aplicação dela no melado se dá porque a produção do melado, através de associações entre produtores, envolve, então, produtores, equipamentos, normas, saberes tradicionais e tecnologias, envolve humanos e não humanos que atuam juntos em uma rede sociotécnica, em constante transformação. Então, a teoria Tourette é possível de ser muito bem aplicada nessa situação, Então, os conceitos-chave que são utilizados da teoria Tourette, na nossa análise são a tradução, a mediação, a questão da caixa preta e as controvérsias que levam à agregação e desagregação. Então, dentro das redes sociotécnicas da produção do melado, existem alguns componentes que são os principais que serão abordados nesse estudo, A questão dos equipamentos, as certificações, que são normas sanitárias e a indicação geográfica, as instituições que participaram, que deram apoio a essa questão das agroindústrias do melado, os produtores e os saberes, que são os conhecimentos transmitidos entre as gerações. Dentro dessa análise, a gente percebeu que existe uma estrutura familiar como base da produção, Há uma continuidade geracional. A grande maioria das agroindústrias vem com essa produção do melado oriundo de seus antecedentes, com tradições que vieram dos seus familiares que migraram para a nossa região. E percebe-se também uma forte resistência à mudança. A maioria das agroindústrias ainda preferem produzir no formato que receberam dos seus antepassados, Ou seja, mantém aquela tradição familiar e a tradição de produção artesanal. A gente percebeu desafios muito grandes na questão do associativismo. Todas as 7 agroindústrias entrevistadas iniciaram em formato de associação, de 7 a 11 famílias em cada uma das associações. E, atualmente, apenas uma das famílias continua produzindo melado e tocando essas agroindústrias, Os principais desafios, então, foram as divergências internas, os conflitos pessoais, tentativas frustradas e o individualismo predominante. Outra questão, assim, bastante forte, identificada, é a questão do compartilhamento limitado de saberes. Então, não há uma união entre essas agroindústrias da forma de compartilhar o que um conhece e repassar para as demais. Tipo assim, cada um por si e Deus por todos, O apoio institucional com efeitos limitados na percepção das agroindústrias, os cursos oferecidos promovem capacitações pontuais, não há um retorno à rotina e as mudanças desses cursos são limitadas. Isso ocasiona aqui alguns aspectos de agregação e aspectos de desagregação. Aqui a gente vê alguns aspectos de desagregação, apoio mútuo, a participação, busca coletiva. Entretanto, os aspectos de desagregação nós percebemos ser um pouco mais substanciais dentro das agroindústrias, com ausência de projetos, desconfiança na partilha de saberes, prioridade à tradição familiar e o individualismo, São os principais achados. Estrutura familiar forte, todas as agroindústrias têm uma base familiar dentro da sua gestão,
Controvérsias produtivas, né, exigências sanitárias e certificações, nem todos seguem essas regras. O apoio institucional limitado, eles alegam que o apoio não é muito forte. Então, como conclusões e recomendações, é necessário reconhecer as especificidades culturais, criar espaços de cooperação para que todas as agroindústrias consigam se desenvolver enquanto associações, né? Conciliar tradição e inovação e, principalmente, também fortalecer a questão da sustentabilidade. Então, é isso que nós conseguimos identificar nessa pesquisa com as agroindústrias do melado em Capanema, com base na teoria Torrente. Estamos abertos agora a eventuais perguntas e questionamentos. Obrigado a todos.